Bem, agora sim, vou repartir uma palavra de Deus com você. Meu Deus, tem palavra de Deus que dá até um pouco de febre na gente. E essa estava me dando. Então eu preciso pregar. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 8. Veja que alerta para nós, que alerta para nós. Juízes capítulo 8. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, olha o verso 27. Desculpa, mas eu preciso mostrar isso para você. Talvez estrague a sua imagem de um dos heróis da Bíblia. Dizem que eu virei especialista em desconstruir. Olha o que Gideão fez com ele mesmo, com a família dele e com Israel. Diz assim, Juízes 8, 27. Gideão usou o ouro para confeccionar um manto sacerdotal, ou um éfode, um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra, no território de Manassés. Todo o Israel prostituiu-se. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha, diga armadilha. E aquele manto sacerdotal, aquele éfode, veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com as armadilhas. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com as armadilhas, pois a Bíblia diz que Gideão caiu numa armadilha, que ele mesmo construiu, E hoje eu quero que o Senhor revele para você, se você está construindo alguma armadilha, se você está construindo alguma armadilha para você e para a sua família, se você está prestes a cair numa armadilha, que Deus abra o seu entendimento e fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amigo? Gideão sempre foi um exemplo. Eu já preguei tantas vezes sobre Gideão, sobre as coisas tremendas que Deus fez através de Gideão. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma série de pregações na igreja, há vários anos atrás, sobre Gideão, com tantas lições para nós, porque a vitória que Deus deu para Gideão com 300 pessoas, que ele selecionou a partir de mais de 20 mil, e ele selecionou dos 10 mil, quando ele liberou quem era covarde, medroso, assumido, e daqueles 10 mil que sobraram, ele fez aquele teste na fonte de Arode. Deus mandou ele ver o jeito que as pessoas bebiam água. Quem estava desprevenido, fora. Quem bebeu água em vigilância, fica. Só 300 ficaram. Pois Deus deu a ele uma estratégia para que com 300 ele vencesse os midianitas, os ismaelitas, aquele exército de mais de 135 mil pessoas. A Bíblia diz que tinha 120 mil mais 15 mil, 135 mil pessoas. Era o exército que Gideão venceu com 300 pessoas. De uma forma linda. Pois é, essa história para nós é impactante. Esse ano eu estive na fonte de Arode, em Israel. É um lugar lindo que, quando a gente vai lá, a gente tem feito questão de visitar. Já estive lá algumas vezes. Os pastores que vão conosco, eles ficam impactados lá. Os irmãos da igreja que já foram lá, tiraram muitas fotos. É um lugar muito lindo e muito significativo. A fonte de Arode. Porque nos mostra como Deus pode nos usar de forma extraordinária. Deus pode nos usar de forma extraordinária para fazer coisas humanamente impossíveis. Gideão se sentia o menor da sua casa. Gideão era da tribo de Manassés, que não era uma tribo expoente em Israel. Ele diz que ele era da menor família, ele era o menor da sua casa. Israel estava sendo oprimido já tinha tantos anos, tão empobrecido, pois Deus usou. Isso para nós tem sido lição há tantos anos. Mas, irmãos, existe um desafio para nós de servirmos a Deus quando nós temos muitos problemas, quando nós somos pobres,
quando a gente é inexpressivo, quando a gente vive numa dificuldade muito grande, servir a Deus é um desafio para nós. Servir a Deus quando a gente ganha muito pouco, servir a Deus quando a gente mora muito longe, servir a Deus quando a gente tem muitos problemas, é um desafio. Continuar crendo, continuar servindo, continuar se esforçando, continuar perseverando quando as coisas não estão indo bem, é um desafio para nós. Mas creia, irmãos, é mais difícil servir a Deus quando as coisas vão muito bem. Você está me entendendo? É mais fácil servir a Deus quando a gente tem muitos problemas ou quando a gente tem muitas vitórias. Irmãos, creiam, é mais difícil servir a Deus quando tem muitas vitórias. Porque as vitórias sobem na cabeça. E a gente tende a se sentir responsável pelas vitórias. Há pessoas que quando tem problemas servem a Deus, quando tem vitórias se esquecem de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Sim, você está entendendo? Então Gideão teve uma vitória maravilhosa, mas a Bíblia diz que ele mesmo construiu uma armadilha para ele e para sua família, que ele mesmo fez por onde que Israel inteiro se prostituísse. A Bíblia diz no verso 27 de Juízes capítulo 8:27 de Juízes, na sua Bíblia está escrito, que Gideão, com o que ele fez, estragou Israel, de um jeito horrível, estragou a família dele. Ele colocou armadilhas para ele e para sua família. E eu queria que você hoje pensasse no perigo da gente estar construindo armadilhas para nós mesmos e para os nossos familiares. Eu não quero prejudicar nem minha família, nem a mim mesmo, nem minha família, muito menos a igreja. Eu não quero trazer armadilha para ninguém. Então, que você preste atenção e veja que essa história é um alerta para nós. Amém ou não amém? Um alerta para nós. Abre o nosso entendimento, Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6:10, que a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas do diabo. A gente está acostumado a pensar que o diabo prepara armadilhas para nós. Ataques do diabo, armadilhas do diabo, ciladas do diabo. Há uma tradução da Bíblia que diz em Efésios 6:11, contra as astutas ciladas do diabo. O diabo age com astúcia, plantando armadilhas para nos surpreender, para nos prender. Nós estamos acostumados a pensar que o diabo prepara armadilhas. Efésios 6:10 diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda cilada do diabo contra nós seja destruída em nome de Jesus. Que o Senhor revele onde estão as ciladas, que o Senhor revele onde estão as ciladas, para que a gente não caia nelas em nome de Jesus. Amém? Mas só que Gideão nos faz entender que há um outro tipo de armadilha, que não foi o diabo quem plantou, foi o próprio Gideão, foi o próprio Gideão, foi o próprio Gideão. E a armadilha que ele mesmo fez, prejudicou toda a família dele e todo o país. A armadilha que o próprio Gideão preparou, foi mais terrificante, terrível, do que as que o diabo poderia fazer. Por que que Gideão plantou armadilhas? Eu vou falar que a primeira razão para a Bíblia dizer que ele plantou armadilha foi que Gideão tinha um caráter de crueldade. Diga crueldade. Crueldade com seus irmãos. Crueldade com seus irmãos. Ele plantou armadilha porque o caráter dele era de crueldade contra os seus irmãos. Quando Gideão teve a oportunidade de mostrar perdão, ele mostrou crueldade. Quando ele teve a oportunidade de mostrar perdão, ele mostrou crueldade. Um líder cruel com seus próprios irmãos. Como assim? Sim, está no capítulo 8. Está no capítulo 8 de Juízes, no verso número 5. A Bíblia diz que ele, com aqueles 300, ele venceu a coligação de ismaelitas e de midianitas. Aqueles 120 mil ele venceu na primeira batalha. Sobraram 15 mil adversários. E ele com os 300, ele perseguia esses 15 mil. Mas ele estava com o seu grupo faminto.
o grupo de Gideão precisava de comida, precisava de provisão. E no verso 5, a Bíblia diz que Gideão parou na cidade de Sucote. Sucote te lembra o quê? Tabernáculos. O nome daquela cidade lembra a festa de Sucote, a festa de tabernáculos. Ele para na cidade de Sucote e pede para os líderes da cidade: apoio, eu quero o seu apoio nessa guerra. E a resposta dos líderes de Sucote está na sequência do verso 5. Eles disseram assim: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, os líderes do exército inimigo? Por que deveríamos dar pão às tuas tropas? Por que deveríamos te dar pão, te dar alimento? Você não venceu ainda. Os líderes de Sucote foram políticos. Eles disseram assim: Bolsonaro, você não venceu a eleição ainda, por que eu vou dizer apoio para você? E se o Haddad ganhar? Estou frito. Entendeu? Eles foram políticos. Gideão, você já venceu? Os líderes dos midianitas já estão nas suas mãos? Não, mas eu tenho aqui a pesquisa Ibope. Então vença primeiro. Vença primeiro, vença primeiro. Nós não vamos nos comprometer. Foi o que os líderes de Sucote disseram, de Israel. Israel, eram líderes de uma cidade de Israel. Disseram: nós não vamos nos comprometer, porque se você perder, a gente vai estar frito. Então não vamos te dar nada. O que Gideão faz? Gideão diz assim: vocês sabem, aquelas plantas que tem no deserto, cheias de espinhos? Sabemos, pois verso 7, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna, os reis dos ismaelitas e dos midianitas, quando estes reis caírem nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Eu vou esfolar vocês vivos, raspando a carne de vocês, arrancando a pele de vocês com aqueles espinhos do deserto. Aí ele vai na cidade seguinte. No verso 8, ele foi em Peniel. Ele foi justo nas cidades que lembram coisas muito preciosas para nós. Peniel lembra o quê? Lembra a Fernanda Brum, Peniel. Lembra a música? Peniel lembra o encontro com Deus. O lugar onde Jacó ficou face a face com Deus e teve o nome dele mudado para Israel. Pois no lugar havia agora uma cidade. E ele bate na porta da cidade de Peniel pedindo: eu quero comida para minha tropa. A cidade de Peniel segue o exemplo de Sucote e diz: não vamos nos comprometer, não vamos te ajudar, porque você não ganhou ainda a batalha. Então ele diz: quando eu ganhar, vocês vão se ver comigo. E a Bíblia diz que ele ganhou. No verso 8, 14, ele ganhou. Ele pega um moço de Sucote e diz para o moço: me entrega os nomes das pessoas, dos líderes da cidade de Sucote, ou você morre. E o moço deu uma lista de 77 pessoas de poder e autoridade em Sucote. Ele pegou essas 77 pessoas e foi cruel, cumpriu a palavra dele e matou com crueldade. Quem que ele matou? Gente de Israel, porque não tinham apoiado ele. Que líder é esse? Olha, quando Davi se tornou rei de Judá e depois de Israel, Davi teve muito mais discernimento, liberando perdão para quem não apoiou. Mas ele foi um estúpido. Ele mata os 77 líderes de forma cruel, estilo Estado Islâmico. E vai para Peniel. E em Peniel ele destrói a torre da cidade e mata todos os homens da cidade. Então por que ele armou, por que ele preparou a armadilha? Por que ele corrompeu o país inteiro? Por que ele perdeu a família dele? Porque ele não exerceu perdão. Foi cruel.
quando você se recusa a perdoar os seus irmãos, quando você guarda rancor dentro de você, pois você está preparando uma armadilha fatal para você mesmo. Eu garanto que ele saiu de Sucote, de Peniel, satisfeito, dizendo assim: vingança é um prato doce. Que delícia. Como é bom poder me vingar dos meus inimigos. Só que tratar o povo dele como inimigo, um absurdo, sim ou não? Tratar quem deveria ser tratado como irmão, como inimigo. Tudo que o diabo quer é que a gente estabeleça essa armadilha, que a gente comece a tratar quem é nosso irmão como se fosse nosso inimigo. Em vez de liberar perdão, a gente mantém rancor. Olha, você, preste atenção. Você tem motivo para ter mágoa de alguém? Tem motivo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Você tem motivo? Te viu passar na prova e não te ajudou. E agora, o que você faz? Você tem motivo para estar magoado? Você está magoado, se acha cheio de razão? Pois você tem a escolha. Ou você perdoa, ou você prepara uma armadilha para você mesmo cair. O teu rancor será uma armadilha para você e para a tua família. Olha, você é crente. Você é o Gideão. Você é de Deus, mas guarda rancor para ver se isso não vai virar uma armadilha para você, para a sua família e, infelizmente, para quem estiver perto de você. Nós não devemos guardar rancor com os nossos irmãos em Cristo. Sim ou não, amigo? Qual deveria ter sido a atitude de Gideão? Ele poderia voltar lá em Sucote e dizer: está vendo? Passem vergonha agora, vocês não me apoiaram. Passem vergonha agora, vocês não me ajudaram. E com certeza os 77 líderes de Sucote diriam: por favor, nos perdoe, estamos envergonhados. Ele teria ganho respeito daqueles homens, sim ou não? Em vez de vingança, ele podia ter praticado o perdão, que é muito mais nobre, que é muito mais nobre, que é muito mais nobre, que é de Deus, que é de Deus, que é de Deus. Você está com rancor no seu coração? Então você está estabelecendo uma armadilha para você mesmo. Desarme-se. Quantos estão entendendo? Põe a mão no seu coração, lado esquerdo do peito. Diga para o Senhor: diga, meu Deus, eu não quero preparar armadilha para mim. Se tem rancor no meu coração, eu quero desarmar essa armadilha. Eu quero liberar perdão. Fica com seus olhos fechados. Lembra agora, Espírito Santo, mostra para mim se tem alguém que eu tenho que perdoar nesse momento. Tem alguém que fez um desaforo para mim? Tem alguém que cometeu uma injustiça comigo? Libera perdão. Diga para o Senhor: eu quero perdoar essa pessoa, porque eu não quero ter armadilha para mim mesmo, nem para minha família. Eu não quero ficar carregando dentro de mim esse sentimento horroroso que é o desejo de vingança. Diga para o Senhor: eu desarmo toda armadilha de rancor, em nome de Jesus. Diga para o Senhor: eu não sou cruel com os meus irmãos, eu perdoo meus irmãos, eu amo meus irmãos, eu abençoo meus irmãos, até os desaforentos, até os ingratos, em nome de Jesus, amém? Fala para o irmão que está do seu lado: eu te perdoo, viu? Mesmo se você for desaforento. O que é desaforento? É alguém que faz desaforo. Hein, amigo? Você não me ajudou quando eu passei na minha prova, mas eu te perdoo. Pode comemorar comigo, a minha vitória é sua também. Amém ou não amém? Você não me apoiou, pois eu te perdoo. Pode comemorar comigo, a minha vitória é sua também. Essa deveria ter sido a atitude do líder Gideão. Para nós seria uma inspiração, para nós seria uma inspiração, para nós seria uma inspiração, mas não é. É um alerta. A Bíblia diz que foi armadilha. O que ele fez foi armadilha, armadilha, armadilha. Por que teve armadilha? Primeiro, por isso. Segundo, olha o verso 20. Diz assim, 8:20. E Gideão voltou-se para Jéter,
Quem era Jéter? O primogênito dele. O primogênito dele. O primogênito dele. Você sabe que filho primogênito é muito especial na Bíblia. Primogênito é muito especial na Bíblia, porque o primogênito é preparado para ser o sucessor do pai, na família, no clã. O primogênito é o primeiro, é o que abre a madre. Todo primogênito é de Deus na Bíblia. Então, você sabe que o primogênito é preparado para ser o líder da família. Por isso que a herança dele é dobrada. Você sabia que biblicamente o primogênito tem direito a 2 partes da herança, ao dobro dos outros irmãos, porque ele é primogênito. O primogênito é especial quando ele nasce. O pai paga um resgate para Deus. Quando o primogênito nasce, o pai paga para Deus uma indenização especial, porque o primogênito é de Deus. Todo primogênito, Deus tem que ser indenizado pelo primogênito. Ele é de Deus, ele é especial. Há uma responsabilidade no primogênito. Jéter era o primogênito dele. Nós temos filhos, não só os nossos primogênitos, mas nossos filhos. O que você pretende para os seus filhos? O que você sonha para os seus filhos? Você sonha para os seus filhos? Você tem sonhos para os seus filhos? Olha, irmãos, a partir de certa idade, a gente não tem mais sonho pessoal, a gente tem sonho para os nossos filhos. Temos sonhos para os nossos filhos. O que você sonha para os seus filhos? O que você sonha para os seus filhos? E os nossos sonhos, eles influenciam o nosso comportamento. Os nossos sonhos influenciam as nossas ações. As nossas ações. Olha no verso 20 o que ele faz com o primogênito. Gideão voltou-se para Jéter, seu primogênito. Ele disse: mate-os, mate Zeba e Zalmuna, os reis dos árabes, dos povos que geraram os árabes. Mate os reis dos povos que surgiram a partir de Agar e de Quetura. Meu filho, mate esses 2 reis, na frente de todo mundo. Olha o que a Bíblia diz. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Se você ler a sequência da história, os 2 reis, na hora que ele manda o menino dele matá-los, e o menino treme de medo e nem toca na espada, e o menino não mata, os reis dizem impropérios. Você quer nos humilhar na hora de nos matar? Mandar um fedelho desse nos matar? Então aquele menino recebeu uma influência horrível. Que experiência horrível. Que exposição horrível. Que peso horrível para aquele menino. Ele sonhava que o filho dele fosse um sanguinário, um matador de reis. Mata os reis, filho. Chucha a sua espada neles. Corta a cabeça deles, filho. Mostra que você é homem. O filho não faz. E os reis dizem: você quer que um cretino desse nos mate? Pelo menos nos mate com honra. Seja você a nos matar. Ele vai e mata. O que ele fez com a família dele? O que esse líder de Israel fez com a família dele? Desculpe, a Bíblia revela. A Bíblia revela. Ele plantou uma armadilha, a Bíblia diz uma armadilha para ele e para a família. Ele plantou uma armadilha para ele e para a família.
esse caráter de crueldade dele, esse caráter de crueldade dele, esse caráter de crueldade dele foi terrível para a sua família. No verso 30, você pode conferir que esse abençoado desse Gideão foi pai de 70 filhos. Vem cá, Listo. Falam que a gente tem muito, né? O Wilbur. Falam da gente que tem 3, como se a gente fosse, né? O abençoado teve 70 filhos, fora as filhas. Mulher não era nem contada. E você quer saber? Pela maneira como a Bíblia dá a informação, 70 filhos legítimos. Mas ele tinha filhos ilegítimos também. Porque a Bíblia fala de uma concubina de Siquém que teve um filho chamado Abimeleque. O homem pirou. Começou a ter esposas legítimas e concubinas. Escravas que ele trazia também para o harém dele. O homem montou um harém. E ele não tinha direito a isso, não tinha legalidade para isso. Depois da vitória, depois ele se achou no direito de ter um harém. 70 filhos. E queria que o primogênito dele fosse um sanguinário. 70 filhos, só com as esposas. O que é isso, meu Deus? Que família é essa armadilha? Para ele e para sua família. E para o seu país. O que você está fazendo pela sua família? O que você está fazendo pelos seus filhos? O que você está fazendo? Engraçado, o verso 31 diz que a concubina de Siquém lhe deu um filho. Fora os 70, cita um filho fora da legalidade. Filho de concubina não tinha herança. Podia até ser legítimo, mas não entrava na partilha de herança. E qual foi o nome que ele deu para o filho da concubina? Abimeleque. O que quer dizer Abimeleque? Quando você dá um nome para um filho, você se preocupa em saber o que o nome significa? Sim ou não? Vocês que têm muitos filhos? Sim. A gente se preocupa com o significado do nome, não é mesmo? Por exemplo, a Alessandra quer colocar Valentina ou Olívia. Olha aí, que gracinha. Se fosse menino ia ser Marrentinho. Como é menina é Valentina, não é? Marrentinho é valente, não é? Valentina, ok. Só 2 acharam engraçada essa piada. Eu gastei minha graça na Espanha, né? E aí, amigos, pois é, você quer colocar Valentina na criança? Deve ter um significado. Valentina de mulher valente. E Olívia deve ter um significado. A esposa do Popeye, alguma coisa assim. Não? Não tem nada a ver com marinheiro? Nada. De Oliveira, Olívia Oliveira. Olha aí que coisa mais linda. E, amigo, ele colocou Abimeleque. O que quer dizer Abimeleque? Filho da concubina dele. Sabe o que quer dizer? Meu pai é rei. Abimeleque, meu pai é rei. Olha a armadilha que ele preparou, olha a armadilha que ele preparava. O próprio nome do filho dele já denuncia. O homem não era rei, mas se portava como se fosse. Pois ele tinha até um harém, E ele então passa para os filhos dele um caráter perigoso. Esse Abimeleque usurpou se tornar rei. A história de Abimeleque, o que ele faz com a própria cidade de Siquém, matar todo mundo e depois jogar sal na cidade. Ele aprendeu a ser cruel com quem, meu Deus do céu? Abimeleque, o meu pai é rei, conseguiu ser mais cruel do que Gideão queria que o filho primogênito fosse. A crueldade que Jéter não teve, Abimeleque teve de sobra. Naquela família confusa, naquela confusão de família. Então, se você não cria a tua família no padrão de Deus, se você não cria a tua família no princípio, se você não cria a tua família na palavra, se você não guarda os princípios de Deus na tua casa, você está preparando uma armadilha. Como você tem criado sua casa, como você tem gerenciado sua casa, como você tem criado seus filhos, como você tem educado seus filhos.
Se os nossos filhos não recebem um bom testemunho, um bom exemplo, princípios de Deus, nós estamos construindo uma armadilha para nós, para nossa casa. Você entende? Pudera que o Abimeleque, a primeira coisa que ele fez foi matar os 70 irmãos. Ele assassinou os 70 irmãos. Ele assassinou os 70 irmãos dele. E se declarou rei, na marra. E matou todos depois, no fim da história, da cidade dele, Siquém. E jogou sal depois, para que a cidade nunca mais ressurgisse. Horrível a história. Quem que construiu essa armadilha? A Bíblia diz, Gideão. O nosso herói. Estabeleceu uma armadilha. Para ele, para sua família e para o seu país. O diabo põe armadilha, mas as piores armadilhas somos nós mesmos que construímos. Você está entendendo? O diabo pode fazer muita coisa ruim, se a gente deixar, e não vamos deixar. Mas há coisas horríveis, que você mesmo pode fazer contra você, sem dar trabalho para o diabo. Não prepare armadilhas contra a sua própria família. Quantos estão me entendendo? Você não quer sua família caindo em armadilha. Você não quer ter sanguinários na tua casa. Você quer ter servos de Deus na sua casa. Amém ou não amém? Levanta a sua mão direita para o céu. Vamos abençoar nossos filhos. Ore comigo, diga, meu Deus, eu quero declarar ao Senhor que os filhos que eu tenho, que os filhos que o Senhor há de me dar, são abençoados. Eu declaro em nome de Jesus que eu não vou preparar armadilhas para os meus filhos caírem. Eu quero preparar um legado de bênção. Eu quero deixar uma herança para os meus filhos. Meu Deus, me ajude, que através da minha vida, meus filhos aprendam princípios de vida para o Senhor, de vida em Cristo Jesus, princípios de bênçãos, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre as vidas dos meus filhos. Eu peço ao Senhor, por favor, que o brilho do teu rosto esteja sobre meus filhos, que a sabedoria do Senhor encha as vidas dos meus filhos, que a integridade do Senhor esteja no coração dos meus filhos, que os meus filhos sejam abençoados e canais de bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que os meus filhos, todos eles, sirvam ao Senhor melhor, mais do que eu mesmo, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem lindo ao Senhor. Terceiro, a Bíblia diz que ele preparou uma armadilha, porque depois que ele venceu, ele faz um ofertório, e aqueles povos árabes que ele venceu, eles usavam brincos. Israel não usava brinco. Usar brinco em Israel era um sinal, era coisa de escravo. Escravo que se recusava a ser livre, a receber o jubileu. Então, um brinco era colocado na orelha, aquele escravo era escravo porque ele queria viver, servir naquela casa. Então ele renunciou ao direito dele de poder ser livre. Mas os ismaelitas usavam brincos de ouro, sempre de ouro. Os homens usavam argolas no nariz de ouro, e enfeitavam seus camelos também com enfeites de ouro. Então, quando Israel vence aquela guerra, os soldados de Gideão, os 300, todos eles colheram todos os brincos, argolas, enfeites dos camelos. E Gideão faz um ofertório. E a Bíblia diz que ele reuniu naquele dia, os soldados doaram 20,5 quilos de ouro. 20,5 quilos de ouro. Quanto daria hoje isso? A gente vende ouro no Brasil, no mundo, por grama. Ontem os casais trocaram alianças aqui. Eu sei que tem casal que deve ter feito crediário para comprar seu par de alianças. Uns gramas de ouro. A gente se esforça para comprar. 20,5 quilos de ouro. Não era pouco.
uma fortuna. O que ele faz com aquela oferta? A casa do Senhor ficava em Efraim, na cidade de Silo, onde o tabernáculo, onde a arca da aliança, onde a menorá, onde o altar de sacrifício, onde o altar de incenso, onde a mesa da proposição, a mesa dos pães, tudo ficava lá, onde os sacerdotes oficiavam, era um lugar oficial de culto. O tabernáculo em Silo, em Efraim. Ele devia, se ele queria honrar a Deus, se ele queria honrar a Deus, ele pegasse aquela oferta e levasse para o tabernáculo. Era uma oferta que ele pegasse aquela oferta e levasse para o tabernáculo. Mas a Bíblia diz, no verso 27, ele pega aqueles 20,5 quilos de ouro, e ele faz um éfode, um paramento de sacerdote, um paramento de sumo sacerdote, um paramento de filho de Arão, um paramento de levita, de sacerdote levita, um paramento de sacerdote. Talvez o sacerdote em si não usasse algo tão chique, não usava. Então ele faz algo muito extravagante. Você imagina você usar uma vestimenta de sacerdote com mais de 20 quilos de ouro em cima dela. Devia ser uma coisa magnífica. E ele faz para ele. Ele era abiesrita. Ele era de Manassés. Ele não tinha nada a ver com sacerdócio. Deus não escolheu ele para ser sacerdote, muito menos para ser rei. Mas sobe na cabeça o sucesso. Ele pega aquela oferta e faz um monumento para ele mesmo. E em vez de mandar para Silo, ele bota em Ofra, a cidade dele. Eu quero dizer para você que quando Deus chamou Gideão, o pai dele era o sacerdote de Baal, em Ofra. E a primeira missão que ele recebeu foi destruir o poste ídolo de Azerá e o altar de Baal. Mas agora, na mesma cidade, ele planta o éfode dele, a roupa de ouro que ele fez. E a Bíblia diz no verso 27, e aquilo virou objeto de idolatria para todo Israel. E Ofra volta a ser um lugar de idolatria. O povo adorava aquele objeto. O povo passou a idolatrar aquele objeto. Prestar culto para aquele objeto. E aquilo foi uma armadilha para Gideão e para sua família. Uma armadilha por causa da vaidade dele. Aquilo foi pura vaidade, foi pura vaidade, foi pura vaidade. Não foi Deus que deu a vitória para ele? Pois ele quis transformar a vitória dele num culto especial. Que nem esses ditadores fazem mundo afora, de encher os lugares com suas imagens. Ele quis então ter a imagem dele cultuada. Irmãos, eu chamei esse sermão de o éfode da vaidade. Olha que nome lindo. Dá até uma novela. O éfode da vaidade. Você sabe por que a igreja tem chave e não usa? No Brasil afora? Porque a maioria dos pastores tem éfodes da vaidade. Éfodes da vaidade. O Senhor te dá e você se envaidece. E em vez de usar para abençoar a nova geração, você faz éfode de vaidade. O Brasil está cheio de éfodes de vaidade. Os pastores, em vez de pensar no bem geral, pensam com a cabecinha de Gideão. E aí perdem suas famílias, influenciam o povo para a idolatria. E eu queria que você notasse uma coisa nesse texto. Se você olhar de novo o verso 27, a Bíblia diz assim: Gideão usou o ouro para confeccionar o éfode, o manto sacerdotal, que colocou em sua cidade Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar esse objeto, vindo a se prostituir. Irmãos,
Toda idolatria tem uma relação muito, muito clara com a prostituição. Na Bíblia, idolatria é sinônimo de prostituição. Idolatria é sinônimo de prostituição. A Bíblia chama idolatria de prostituição. Eles deveriam servir a Deus, eles deveriam ser fiéis à aliança que eles tinham com Deus. Pois a Bíblia diz, eles vieram a se prostituir em relação a Deus. E aquilo era uma armadilha que Gideão preparou para ele e para sua família. Há uma relação muito estreita entre idolatria e prostituição. Você sabe que o Brasil tem muita idolatria, obviamente. Pois veja o nível moral do nosso país, como é frouxo. Quanta imoralidade o Brasil produz. Mundo afora, as pessoas fazem um juízo do Brasil muito ruim. Que ruim pensar que tem gente que vem para o Brasil fazer turismo sexual. Homens, pessoas de outros países, vêm para o Brasil para fazer turismo sexual, como se o Brasil tivesse frouxidão nos seus princípios morais. Lidamos com isso na nossa sociedade brasileira. Idolatria e prostituição, a Bíblia diz, porque ele preparou uma armadilha, porque ele montou aquele monumento de ouro, em homenagem a ele mesmo, por pura vaidade, por pura vaidade, por pura vaidade, por pura vaidade. Aquilo não honrava a Deus coisa nenhuma. Ele não tinha chamado, ele não tinha legalidade para ser sacerdote. E se tivesse, não era para se cobrir de ouro. Derrubou o de Baal, mas levantou outro, com o mesmo efeito, porque Baal e Azerá influenciava a vida moral do povo. A Bíblia chama de infidelidade para Deus, de prostituição. Aliás, pelo amor de Deus, você tem objetos de idolatria ainda na sua casa? Você tem coisinhas lá que você trata como divinas? Você se ajoelha diante dessas coisas, invoca, chama essas coisas a te ajudar, e você diz que você é cristão? Se você dá para esses ídolos tratamento como se fossem divindades, seres superiores, você está praticando idolatria, e a Bíblia chama isso de prostituição contra Deus. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, a Bíblia diz, é armadilha. Você quer a sua família consolidada na bênção? Então não se ligue à idolatria. Sirva a Deus de todo o seu coração. Amém ou não amém? E livre-se da vaidade. Vaidade é fruto de soberba. Irmãos, Deus vai nos dar muitas vitórias. Deus vai nos dar muitas conquistas, mas nós não podemos esquecer que tudo vem de Deus. Não podemos fazer éfodes de vaidade, você entende isso? Tome uma vacina aí, quando você tiver proeminência, quando você tiver conquista, quando você tiver testemunho de vitória, lembre-se que tudo veio da mão de Deus, por isso a Deus toda a glória. Não roube a glória de Deus, não roube a glória de Deus, nunca, senão isso será uma armadilha para você e para a sua descendência. Então olha que coisa horrível. A família de Gideão toda morreu. Toda a família dele morreu. Por causa da armadilha que ele montou. O país todo se corrompeu, se prostituiu, por causa da armadilha que ele montou. Então nós valorizamos a vitória, mas não podemos negar que a Bíblia revela que tragédia que foi, depois da vitória, a vida de Gideão. O legado de Gideão foi uma tragédia. Porque há pessoas que não conseguem viver bem com as vitórias que Deus nos dá. Pois nos preparemos para que as futuras vitórias não nos corrompam. Temos que continuar lembrando da caverna de Adulão e nos mantendo humildes diante de Deus. Sim ou não? Eu não vou construir armadilhas. Eu quero construir caminho seguro para os meus seguirem. Amém ou não amém? Você entendeu? Uns 20 entenderam. Então, eu vou repetir tudo, se você me permite. Só quem entendeu, fica de pé, por favor. Vamos orar.
Vamos orar? Meu Deus, levanta a sua mãozinha direita para o céu. Ora comigo, diga para o Senhor, diga: Senhor, será que tem alguma armadilha preparada contra mim nesse momento? Meu Deus, será que tem alguma armadilha contra mim e a minha casa? Armada nesse momento, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, se no meu descuido eu mesmo construí armadilhas contra mim, contra a minha casa, contra o meu povo, me ajuda, Senhor. Não me deixa colher o que a família de Gideão colheu. Me livra, Senhor, de cair nos erros que ele caiu. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus, se tem armadilhas contra mim, sejam essas armadilhas destruídas. Eu rejeito no meu coração a crueldade. Me enche do teu amor, me enche do teu perdão. Meu Deus, eu quero amar até os meus inimigos, eu quero amar até quem me odeia. Eu quero devolver a afronta com bênção, eu quero devolver a ingratidão com bênção. Eu não quero ter um coração cruel. Meu Deus, abençoa meus filhos. Eu quero ser um canal de bênção para os meus filhos. Eu quero os meus filhos consolidados no caminho. Meu Deus, me livra da vaidade. Eu não posso me esquecer que toda dádiva vem do Senhor, que toda conquista vem da tua mão. Em nome de Jesus, meu Deus, me livra da vaidade, me livra da vaidade, da soberba, que é um passo para a ruína. Se tem alguma armadilha, pois em nome de Jesus, seja destruída toda armadilha forjada contra mim, contra a minha família, seja destruída agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a minha descendência, sem armadilhas, sem armadilhas, nada de armadilhas. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção para a minha descendência, para a minha casa, para a minha família. Nenhuma armadilha, nem armadilha do diabo, nem armadilha da minha ignorância. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro que todas as armadilhas estão destruídas. Em nome de Jesus, meus filhos vão trilhar um caminho bendito, vão andar nos princípios da tua palavra. Eu não vou me esquecer que toda graça, toda glória, toda conquista, toda dádiva vem do alto, vem do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. A vaidade não vai me corromper, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não amém? Bendito seja o nome do Senhor. Éfodes de vaidade. Quando o apóstolo Paulo diz do espinho na carne, eu pedi 3 vezes, tão claramente: arranca esse espinho. E Deus me respondeu tão claramente: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não foi? Minha graça te basta. O que Deus quis dizer com isso? Sabe por que eu não tiro o meu espinho de você? Para que você não tenha éfode de vaidade. Sabendo o que você sabe, sendo quem você é, se você não tiver um espinho, você se perde. É para você lembrar que você não é nada. Meu Deus, meu Deus, que não seja preciso nenhum espinho, mas antes ter um espinho na carne do que botar a perder toda uma descendência. Não é mesmo? Que Deus nos abençoe. Dá um aplauso lindo para o Senhor.